Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Se abre no meio da Bíblia e vai voltando para trás, você encontra o livro das Crônicas. Glória a Deus. Jesus é o das sombras desse mar, ao qual redentor, fiel a dizer, a ele confessou, somente Ele a levou. Para entrar no céu na divina missão. Igreja, vamos ler o texto, diz assim, olha. Lá em cima você vai ver o capítulo 7, lá, tá? Mas no capítulo 7, aí no 7 está escrito assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Obrigado, Deus, por essa palavra. Use ela e fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos no culto denominado culto de oração. Hoje é a última quarta-feira do mês. Nós reservamos essa quarta-feira para estar juntos na presença de Deus, passar mais tempo conversando com Ele, agradecer a Ele pelas almas que foram salvas, pelas vitórias que Ele nos deu durante esse mês, e pedir a Ele mais graça e poder para termos mais vitória nesse mês que vai entrar. Por isso que é importante nós sermos fiéis a esse momento de oração, a essa última quarta-feira. Se a gente não orar, como é que a gente vai poder comprar uma cura? Deus vai dizer: você falou comigo? Você me pediu alguma coisa? A própria Bíblia diz: pedi e dá-se nos dá. Então, se você não pedir, como é que Deus vai te dar? Ah, mas Deus sabe de tudo. Mas você não pediu. Você tem que pedir, tá? Ele sabe de tudo. E já que Ele sabe de tudo, Ele sabe que você não orou porque você é preguiçoso. Já que Ele sabe de tudo, Ele sabe que você orou porque você não quis. Ele sabe que você não orou porque você não é interessado em obter grandes vitórias na sua vida. Porque é através da oração que a gente consegue grandes vitórias na nossa vida. Se a gente vê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, está cheia de vitórias concernentes à oração. Quantas vezes o povo do Senhor foi afrontado pelo inimigo, e depois do povo do Senhor orar a Deus, Deus entrava com providência e lhe dava vitória. Então, vocês que estão aqui necessitam de algo da parte de Deus. Todos nós precisamos de uma vitória da parte de Deus. Então, com certeza, por causa desse dia de hoje, por causa do Deus derrama dele, ele agora vai entrar com providência. Por quê? Porque você relatou a ele a tua causa. E se ele é Deus, nós como criaturas
relatamos a Ele o nosso problema, será que Ele vai resolver? É claro que vai. É claro que Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Agora, no tempo dele, você vai ver a sua vitória. É só esperar. É só perseverar. É só não sair do lugar. Porque com certeza o que há de vir virá e não tardará. Bom, então nós temos um texto aqui que deixa bem claro, no capítulo 7 é assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aqui é Salomão agradecido a Deus, prestando sacrifício a Deus, depois de ter feito uma oração. Você vê no capítulo 6, é uma oração imensa que Salomão fez a Deus. E depois que Salomão faz essa oração do capítulo 6 todinho, aí ele agora vai apresentar o sacrifício a Deus. É o que a gente deve fazer: orar a Deus e apresentar a Ele o nosso sacrifício, tá? Senhor, recebe a minha oração, atende a minha oração, responde a minha oração, tá? E dali por diante, você tem que fazer o sacrifício. O sacrifício é isso. Você tem que procurar ser obediente a tudo que Ele tem falado para você. Aí, ó, vem mais. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. Veja, o fogo do céu só desceu depois que Salomão acabou de orar. Então, o fogo, biblicamente falando, simboliza hoje o Espírito Santo de Deus. Tá? E o Espírito Santo de Deus é aquele que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas. É o Espírito Santo que rege a igreja, que administra a igreja, que cuida de cada um de nós. Então, biblicamente falando, simbolicamente falando aqui nesse texto, diz que acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. Quer dizer, o fogo simboliza o Espírito Santo, porque João Batista disse: olha, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é o propósito de Deus nos encher do fogo do Espírito Santo. Por quê? Uma pessoa cheia do fogo do Espírito Santo, ela é mais sensível ao pecado, ou seja, ela vê o pecado mais rápido, ela sente mais rápido e se arrepende mais rápido. Então Deus quer que nós sejamos cheios do fogo do Espírito Santo, para que a gente possa assim vencer o pecado e assim obter grandes vitórias da parte de Deus. Porque, irmão, o que é que impede Deus de operar na nossa vida? O pecado. Se nós formos cheios do fogo do Espírito Santo, nós vamos identificar o pecado mais rápido, vamos estar diante do Senhor em santidade, e aí o Senhor vai ter liberdade de operar na minha e na tua vida. Ele vai ter liberdade de fazer acontecer na minha e na tua vida que tem tanto espera. Às vezes o cristão está lá orando, mas não está obedecendo, não está sendo fiel, sincero com o Espírito Santo de Deus. E aí se impede o cristão receber aquilo que Deus quer lhe dar, que Deus quer. Mas muitas vezes nós é que impedimos o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas aí, ó, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Quer dizer, isso aí, Deus se agradou da oração. Deus recebeu toda a oração e recebeu também o sacrifício. Qual é o nosso sacrifício? Deixar tudo e vir aqui nesse lugar. Não foi fácil chegar aqui.
Hoje teve várias batalhas na nossa vida. Muitos de nós está para lá cansado, mas nós nos sacrificamos e chegamos aqui para apresentar esse holocausto a Deus, o holocausto do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito diante dele. Tá? E aqui está dizendo que Deus recebeu o sacrifício e o holocausto que foi da oração. E ele respondeu como? Descendo fogo do céu. Quer dizer isso aí? Quer dizer que você, nesta noite, está cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus nessa noite, de acordo com essa palavra, Ele está fazendo descer algo sobre mim e você. Algo essencial, algo que a gente verdadeiramente precisa para vencer o diabo e o mundo. Tá? Então, ó, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo, é uma casa. Uma casa. Então aqui está dizendo que a glória do Senhor encheu toda a casa. O que quer dizer isso aí? Nós estamos aqui orando e apresentando nosso sacrifício, então com certeza a nossa casa será cheia da glória do Senhor. E a glória do Senhor é muito importante na nossa vida, viu? É muito importante, tá? Porque glória é presença de Deus. A glória é Shekinah, é a presença de Deus na nossa vida. E o cristão que tem a presença de Deus na vida dele, ele é mais do que vencedor, irmão. Nada consegue deter ele, nada consegue parar ele, nada consegue atrasar ele, porque ele está cheio de Deus e o diabo tem que sair da frente, porque diante de Deus nada pode ficar no porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Então, amados, entendemos que tudo aconteceu depois que Salomão orou e apresentou o sacrifício. Aí eu gosto desse versículo 14, porque o Senhor fala para Salomão, dizendo: Salomão, aqui ó, deixa eu ler aqui o versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ou seja, Salomão, ele procurou agradar a Deus, servindo a Deus ali, construindo um templo, tá? Construindo uma casa para o rei, que no caso seria ele mesmo, preparando tudo para que o nome de Deus fosse glorificado naquela nação. E aí Deus fica tão feliz com a construção do templo, tá? Com a preparação que Salomão fez para Deus, que Deus agora começa a dizer assim: Salomão, estou tão feliz, eu estou tão satisfeito com tudo que você tem feito para mim. E aí agora o Senhor começa a dizer para Salomão assim, ó: e o Senhor apareceu a Salomão de noite, né? E disse: ouvi o que? A tua oração. Ó, que coisa, que palavra gostosa, né, irmão? A gente saber que Deus ouviu a nossa oração, né? Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ou seja, é Deus dizendo que ele se agrada daquele lugar que está sendo o templo, né? E agora ele estava dizendo: olha, eu vou escolher esse lugar como casa de sacrifício para mim. Então, veja bem, aí ele diz assim: olha, aí viu o que ele disse para Salomão? Então ele fala que Deus ficou: Salomão, se eu cerrar o céu, se eu cerrar o céu, o que é cerrar? É fechar. Fechar. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, agora veja, Deus está dizendo: olha, é se, é uma condição.
Ele está dizendo para Salomão, eu vou fechar o céu. Ele está dizendo, se eu for para a casa de Salomão, se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Veja bem, Deus está dizendo, Salomão, eu estou tão animado com a tua oração, com essa casa que tu edificasse para mim. Eu estou tão animado com tudo isso que você tem feito para mim, que eu vou te dar uma bênção agora. Eu vou te dizer só uma coisa. Se por uma causa houver um pecado no meu povo, tá? Se por um acaso eu fechar o céu e não houver mais chuva, se Deus fechar o céu e não houver chuva, o que acontece? Morre o gado, morre as plantas, a beleza do lugar, o alimento não aparece mais, o negócio fica feio. Aí ele disse, se eu fechar os céus e não houver mais chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a erva da terra, toda a terra, toda a erva da terra e as plantações, tá? Ou se eu enviar peste entre o meu povo, esse era um dos castigos que Deus castigava o seu povo. Qual era? Secar. Lembra que Elias veio? Acabe estava idolatrando, casou-se com uma mulher idólatra que adorava Baal. E Deus fala para Elias e diz, Elias, vai até Acabe e diz para ele lá, assim, assim, assim. Aí Elias aparece na primeira vez no cenário bíblico, aparece no Deus de Acabe. E aí, olha, eu vim aqui dizer para você, que por você não está adorando o verdadeiro Deus, está pervertendo a nação, induzindo a nação a adorar outros deuses. Não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. E Elias foi embora da caverna. E passou-se 3 anos e meio sem chover. O povo enlouqueceu, o rei ficou maluco. Mandou o exército ir atrás de Elias. Tá? E depois, Deus disse, agora vai até a ele, né? E fala assim, assim, assim. E aí Elias colocou a carta de novo e subiu na montanha. E ali Elias orou ao Senhor e pediu que Deus pudesse chover novamente. E ali de imediato Deus estendeu as mãos, abriu os céus e a chuva desceu, para provar que o poder pertence a Deus e não ao diabo. Por que Acabe buscou a ajuda do Deus dele, Baal? Por que Jezabel, por que a princesa, né, não buscou a ajuda dos deuses dela? Né? Não, se buscou, não recebeu, porque quem tem o poder de abrir o céu e fechar é Deus. É por isso que no deserto, no sertão, o pessoal sofre na seca. Por quê? Se chover e der fartura, eles vão agradecer aquela estátua que está lá no meio da cidade. E a Bíblia diz que Deus não dá sua glória a outro. Tá? A glória deve ser dada a Deus. Então, se Deus quiser chover com abundância e ele ficar com fartura, eles vão ser pior que aquele Deus lá, de gesso, de pedra que tem lá. Aí Deus fecha o céu. Fecha o céu. Aí manda eles fiquem lá ao Deus de pedra. O Deus de pedra está lá, é seco e cheio de poeira. E chuva chove para lavar ele. Está entendendo? E aí é isso que Deus está dizendo. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se eu enviar peste entre o meu povo, Deus às vezes mandava peste, saía tumores do povo, sabe por quê? Por causa do pecado. Ei, Sil, por causa do pecado. E aí a gente vê que é importante, irmãos, que a gente seja obediente a Deus para Ele nos dar sobre maldição, tá? Sobre a destruição. Porque, meu bem, ele vai dizer assim, ó, e se eu enviar o gafanhoto e dizer que ele consuma toda a erva da terra,
Quer dizer, isso aí, Deus, para castigar, ele mandava os gafanhotos vir. Irmão, é terrível. Vinha o gafanhoto. Depois do gafanhoto, vinha a locusta, que é uma lagarta. E depois da locusta, vinha o pulgão. Olha aí, não sobrava nada. Comia tudo, o pessoal ficava na fome. Aí ele estava dizendo, olha, se eu fizer isso tudo acontecer, eu estou tão feliz pela minha casa, pela adoração de vocês a mim, que se eu fizer isso acontecer por causa do pecado de A e de B. E aí ele diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é o povo de Israel, que é o povo que serve a Deus, que adora a Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhar, o que é humilhar? Ó, se humilhar é você se submeter completamente àquela pessoa, confiar naquela pessoa, esperar naquela pessoa, acreditar naquela pessoa. Está entendendo? Não se desviar, se dedicar só àquela pessoa, se humilhar. É por isso que o Senhor diz, usando o apóstolo Pedro, que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então Deus está dizendo, quando a gente se humilhar diante dele, Deus pega e nos exalta, nos coloca em cima. É por isso que vale a pena servir esse Deus. Porque, irmão, alguém pode até se levantar contra você, mas se você estiver na presença de Deus em santidade, essa pessoa vai ser envergonhada e você vai ser exaltado por Deus. É só você não sair do lugar. Alguém que caluniou, contou a mentira, foi? Você está em santidade? Não fez nada disso? Fica no lugar. Essa pessoa vai ser envergonhada e você vai ser exaltado para todo mundo ver. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, irmão. Eu me lembro quando eu e minha esposa, a gente estava namorando. As pessoas para tentar nos separar e destruir o nosso namoro, disseram que ela já tinha se relacionado comigo sexualmente. E disseram que ela tinha engravidado e que eu tinha dado remédio a ela para abortar. Começaram a me chamar de ladrão, dizendo que eu tinha roubado ela. Irmão, fizeram saceiro com a gente. Pintaram de série, então podia chegar um perto do outro lá na feira, que a turma já cartou de uma olhando pra gente. Aonde eu passava, a turma debochava de mim, eu na presença de Deus, olhando. Buscando, eu era novo convertido, a ideia era para me matar. Mas eu perseverei, me humilhei diante de Deus, chorei, implorei, ali clamei, dizendo, meu Deus, eu não sei nem o que fazer, eu estou de lá. Foram dizer na igreja que eu estava mandando ela matar, a irmã dela e a mãe dela. Foram dizer na igreja que eu estava mandando ela dormir com uma faca. Mas fizeram saceiro, disseram na igreja, até a igreja, o ministério, ficou desconfiado de mim assim. Eu era novo convertido. Eles ficaram olhando assim para mim. Por quê? Até a família dela foi lá na igreja falar tudo para mim. Está entendendo? Naquele tempo, aconteceu isso. E aí, irmão, eu fui na presença de Deus. Aí o que aconteceu? Eu estava numa vigília uma certa vez e Deus trouxe um pastor de longe. A vigília aqui no movimento, aí o pastor levantou, aí pegou uma profecia para A, uma profecia para B, outra para C, aí depois ele olhou para mim assim sentado e fez: você, eu tenho me agradado de você. Eu tenho me agradado de ti. E digo para ti, continue me buscando, continue na minha presença. Porque eu vou te colocar ali, ali, no meio dos outros que é aqui. Deus dizendo, vou te colocar ali, Eu era novo convertido. Vou eu te colocar ali. E vou eu te dar o teu casamento. Vou eu te dar filhos. Vou eu te dar carro. Vou eu te dar moto. Vou eu te dar isso. E busca a minha presença e tu vai ver. E tem mais, vou trazer todos os teus inimigos para te pedir perdão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu estou a buscar o Senhor.
Aí, irmão, eu estava sentado na avenida, lá na entrada do bairro, sentado, triste assim, porque eu vivia com vergonha, porque o pessoal dizia que eu era ladrão. Eu ia lá e tinha uma fama terrível. O diabo fez de tudo para separar a gente, porque ele sabia que se ele era Silvio, isso ia acontecer, isso que eles estão vendo agora. A gente está junto fazendo a obra do Senhor. Ele tentou, mas ele não conseguiu. E eu me lembro que passou uma jovem assim na rua, e a jovem foi tomada por Deus e disse: homem! Para mim, eu estava lá, veja assim: levante a cabeça, porque eu sou contigo. E veja como é que eu vou fazer. Eu vou trazer tudo para te pedir perdão. Eu disse: meu Deus do céu. E o pior é que quando Deus falou comigo, era uma menina jovem, bonita. Uma jovem bonita, cheia de Deus. Eu nunca vi ela, só vi naquele dia. Quando ela disse assim: homem, eu te amo. Eu fiz: meu Deus. Porque eu não interpretei na hora que assim, a vida rende é muito rápido, né? Ela vinha com uma amiga dela em cima do canal assim, irmão. Eu sentado assim na beira do canal, esperando ela chegar. Aí Deus toma ela: homem, eu te amo. Eu digo: meu Deus do céu. Mas você já está dizendo que eu estou já na, né? Mas depois Deus ali vai lá e ela fala comigo assim, ele fala comigo agora. E depois ela: ai, Senhor, irmão, eu fui embora toda. Por que isso? Que eu continuei me humilhando e me submetendo ao querer e à vontade do Senhor. Aí Deus me deixou sem envergonhado, porque vergonha é pro diabo e não pro servo de Deus. Aí ele foi lá, irmão, e me exaltou para a glória de Deus. E fez tudo o que ele disse, e ele está fazendo mais. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, que orar, falar com Deus, se comunicar com Deus. Tem gente que a vitória vem para a igreja achando que quem vai dar vitória a ele é a igreja. Ei, irmão, essa igreja aqui, essa placa aqui, que vem embora, o pastor, aqui ninguém vai te dar a vitória que tu quer, não. Não vai dar a tua vitória, não. A tua vitória está em ti mesmo, na tua intimidade, na tua comunicação com Deus nesse lugar. Está entendendo? Tu vem aqui para aprender estratégia de guerra, para ter intimidade com Deus, prestar conta das tuas ações durante o dia, falar com Deus, aprender da parte dele. Mas a tua vitória depende de você com Deus. A gente está orando para que você obtenha a vitória, mas se você não se santificar diante de Deus, não buscar o Senhor, não falar com Ele, você não vai obter o que você quer. Não vai ter. Então você tem que perseverar, ainda que demore, mas você tem que perseverar. Tem que esperar. Olha, eu não vou dar água nessa hora. Então, ó, vê bem, escuta bem. Atenta bem. A gente não pode ficar sem falar com Deus. Não pode. A sua comunicação com Deus é essencial para a sua permanência na presença dele. Se você não orar e não falar com Deus, para você ir embora daqui, não vai demorar muito não. Porque qualquer coisa vai te irritar e vai te afastar do caminho do Senhor. Dentro da igreja, basta o irmão olhar para tu e vai te pedir até com fogo, olha para o cara e ver para tu assim, e diz: olha, fulano está com raiva de mim, vou mais. E aí? Está entendendo? Então é importante que você ore, fale com Deus, se comunique, conte para Ele. Lá em Filipenses 4:6 o texto diz assim: olha, porque nós devemos fazer conhecida as nossas petições diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então faça conhecido os seus problemas, as suas dificuldades. Ei, o que é que você quer? Ei, o que é que você quer? O pastor não pode te dar, mas o Deus que o pastor está pregando e mostrando para você, pode. Então peça a Ele, peça, porque com certeza Ele vai fazer acontecer na tua vida. É casamento? Deus casa. É casa? Deus dá. É cura? Deus faz acontecer. É livramento? Deus dá. Deus tem tudo, Deus tem o melhor para você. Agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e o que mais? E buscar a minha. Quer dizer isso aí? Ei, Sil, buscar a face do Senhor. Você está agora diante da face dele aqui na igreja.
É Ele que está falando com você, não sou eu não, é a palavra que está falando com você. Você está buscando Ele face a face. E o outro meio de buscar o face a face é você abrir a Bíblia e começar a ler ela. Olhar nas letras e começar a ler. Ouvir a pregação. Isso é buscar face a face. E buscar a minha face. Aí vem agora o outro ponto. Ó. Tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face, mas tem a quarta parte. Se você não fizer, as outras três vai ficar em vão. Não vai valer não. Qual é a quarta parte? É o quê? E o quê? Vamos ler? E o quê? O que é se converter nos seus maus caminhos? É você voltar atrás de tudo aquilo que é pecado, voltar atrás de tudo aquilo que te torna maldito diante de Deus. É você voltar atrás de tudo aquilo que é pecado, que desagrada a Deus e o Espírito Santo. Se está fazendo alguma coisa que a Bíblia diz que não é para fazer, então tem que parar. Se a Bíblia está dizendo pare, pare, mude. Para o teu próprio bem, senão vai atrofiar a tua vida espiritual. Vai ficar parado. Você vai querer e não vai ter. Por quê? Porque Deus, para se aproximar de você, você tem que estar em santidade. E quando a gente está em santidade, a gente clama a Deus e Deus atende imediato. Então, é importante que a gente venha se converter dos nossos maus caminhos. Tá? E esses maus caminhos, eles tanto são visíveis, como também são na mente, pensamentos. Que a gente tem que lutar contra ele para tirar da nossa mente, usando o louvor, a leitura da palavra, a oração, tá? Conversas santas, o jovem, meu Deus do céu, que luta para esse jovem, porque nós, adultos, nós estamos na firma trabalhando, mas eu estava olhando, hoje eu entrei na escola e eu visitei classe por classe da escola, se eu observar. E eu vi, meu Deus do céu, os alunos ali como estavam. E meu Deus do céu, meu Deus, que difícil. A prostituição está à vontade. Se a pessoa não quiser mesmo servir a Deus, tem lugar melhor para a pessoa conseguir um cônjuge e se prostituir. Então, vigia, jovem, vigia. Temos que entender uma coisa, que se a pessoa não se relacionar antes do casamento, a pessoa não vai morrer não. Deus quer que o sexo só aconteça depois do casamento. Se acontecer antes, ele é maldição. Então, espera no Senhor, que Senhor, me ajude, eu estou querendo. Agora eu preciso do Senhor, porque sozinho eu não estou conseguindo. É da vontade do Senhor que o homem se case com a mulher. Deus fez o homem para a mulher. Tá? Então, jovens, nós, de modo geral, devemos vigiar nessa área, porque é a área que a nossa carne mais nos tenta é a área da prostituição. A prostituição é uma coisa tão miserável na nossa vida, na vida humana, que Deus diz assim, que a prostituição é pior do que o diabo. A prostituição é pior do que o diabo. Ou seja, o desejo carnal é pior do que o diabo. Você tem que fugir de você mesmo. Como assim? Ele diz assim, olha, resistir ao diabo e ele Deus está dizendo, pode encarar o diabo. O que foi o diabo? O que foi? Então Deus diz, embora, desaparece, sai em nome de Jesus, ele vai embora mesmo. Mas Deus está dizendo lá em 1 Coríntios 6, 19, lá em 18, 19, lá ele diz assim, ó, fugir da prostituição. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que você não consegue se segurar se você ficar onde você está sendo tentado. Não consegue se segurar. Então, temos que ter cuidado com o nosso corpo, com o nosso ser, porque o que é que acontece quando a pólvora chega perto do fogo? Bum! Então, meu amigo, jovem, pode dar beijinho. Fica lindo, veja o que é. Que não está lindo. Mas se ficar muito tempo lá, pode pegar fogo. Aí, ó, Deus vai ficar triste.
Isso é para jovem, é para qualquer um de nós. Tá? Então, temos que vigiar. Por quê? Qualquer relação antes do casamento é prostituição. Se é prostituição, o Espírito Santo se afasta. Se o Espírito Santo se afastar, o demônio vai fazer a festa na vida da pessoa. E a prostituição acontece até com quem é casado também. Até com quem é casado. Tem pessoas que são casadas e saíram da relação natural do sexo. Vivem praticando outros tipos de sexualidade na relação conjugal. E aí tem prostituição e muitas vezes nem sabe. Tá? Então, existe a relação que Deus reservou para o homem, a relação natural, tá? Que é o suficiente para ambas as partes, certo? Então, não vou me aprofundar mais, porque isso fica maravilhoso, curso para casais, mas eu estou vendo só a dúvida aqui hoje, então está sendo ideal a palavra. Bom, então entendamos que fuja da prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui pega contra o seu próprio corpo, diz a palavra. Cuidado, vigia. Até porque quando a pessoa se prostitui, a pessoa fica triste, sempre miserável. Olha, irmão, todo fogo da carne. Aí a pessoa não vigia e se prostitui. Depois que a pessoa se prostitui, já tem conhecimento da palavra, a pessoa se sente toda miserável, é parte da terra, mas foi o que eu fiz. Não foi o que eu fiz, hein? 5 segundos de prazer, eu perdi, joguei fora da salvação. Tanto tempo para construir, para se erguer, né, para estar em santidade, e eu joguei fora. Aí vai ter que começar tudo de novo, e pagando preço. Então, igreja, vigia, tem que se converter dos seus maus caminhos. É orar, o outro, Deus não está muito casado, meu Deus, me ajude. Olha Deus, tu sabe que eu tenho filho, Deus. Eu estou numa situação difícil, me ajude. Eu quero me casar. E a mulher, pai, me ajude, eu quero me casar. Eu amo meu namorado. Pô, aquele meu político, quando perder ele, eu quero ele, Senhor. Me ajuda, manda recurso para a gente, abre porta, faz assim. Deus vai fazer, porque você está pedindo a pessoa certa. Que Deus é esse que você pede e Ele vai atender? Ele só não atende se ele tiver pecado. Mas se ele tiver em santidade, na sua presença, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Certo, pessoal? Então, vigia. Tá? Eu vi hoje, na sala de aula, na escola, eu fiquei admirado. Meu Deus do céu. Que bom assim. Tem misericórdia da minha filha que está aí nesse meio também. E de novo, graças a Deus. Porque, irmão, jovem de toda energia, no meio do fogo daquele ali, se não tiver Deus na vida, cai também. Mas cai bonitinho, irmão, porque é de graça, não paga nada. Está entendendo? Queria esse. Então, jovem, chegar o namorado do amor, tu me ama? Não. Tu me ama mesmo? Não, demais mesmo. Então o quê? Só tem beijinho. É beijinho e 2 abraços para dormir. Tu me ama? Não. Então não. Tá. Vigia. Prova que ele gosta de mim. Olha. Prova que ele gosta de mim. Eu provo. O que é que você quer? O cheirinho todo? Tu me ama mesmo? Cuidado. Tá? Porque se o camarada quer você, ele vai ter que ralar para se casar com você. E se você quer ele, você também vai ter que ralar também para se unir com ele. E se você ama ele de verdade, você diz assim, amor, tu tiver, eu estou. Pode ser no bairro da ponta, ele vai estar junto. Mas pastor, debaixo da ponta, Deus me livre. Não ama? Não é amor? É amor, não é? O amor, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, que ele tudo suporta, ele tudo sofre. Se é amor, meu irmão, em qualquer lugar tá bom pra gente. Agora, é claro, que não é qualquer lugar para ficar lá para sempre, não. É para começar. Quantas pessoas casadas eu conheço que começaram morando em barraco de lona e hoje tem até casa para alugar? Vivem bem, porque começaram de baixo. Nossa vida tem que começar de baixo. Entendeu? Aí você cresce. Então, igreja, de se converter dos seus maus caminhos, fofocar, falar da vida dos outros, ou coisa miserável, coisa triste,
A Bíblia diz que Deus abomina o crente que faz separação, porque fofoca faz separação. Soubesse? O que foi? Fulana falou de tu. Por quê? Foi, se fosse comigo, tu vai ficar calado? Separando. Aí tu entra na igreja já, olha para aquela fulana. Ali na igreja. Aí vai se ajoelhar. Eu estou aqui, tá? Eu te amo. Dá minha bênção, tá? Eu vou ouvir mesmo. E vai atender rápido mesmo. Né? E vai atender rápido, vai com um chicote santo, que é para você aprender. Tá? Então, pessoal, entendamos isso aí. É importante. Se converter dos seus maus caminhos. Tá? Não deixe que nenhuma ação diabólica tome conta de você para você separar pessoas, causar intriga, contenda, fofoca, disso. Não faça isso, porque aí você não está sob a bênção de Deus, está sob a maldição. Tá certo? Então vigia. Não usa a tua boca para fazer mal aos outros, nem falar mal dos outros, não. Usa para abençoar, para orar, para louvar, para pregar a palavra. Usa para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Aí Deus se agrada de mim, de você, e faz algo para acontecer. Amém, igreja? Amém. Então minha vez agora. Passou por tudo isso aí. Aí agora. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Deus vai sarar a sua terra. O que é terra sarada? É uma terra que dá todo tipo de fruto que é plantado nela. Quer dizer, isso aí, Deus vai estar dizendo essa palavra. E agindo assim da maneira que Ele falou, tudo que você fizer, Ele vai dar vitória a você. Ele vai fazer prosperar. Ele vai fazer você ter grandes vitórias, porque a sua terra está sarada. Aí é só vitória, meu irmão. Amém, igreja? Amém. Então se prepara. Jesus está voltando. Ele está nos ensinando como obter vitória aqui na terra. Mas daqui a pouco Ele está voltando para nos buscar. E aí tudo isso vai ficar. E só vai subir quem é santo na presença dele. Então Jesus está voltando. Se santifica, ora, obedece, se submete mais ao Senhor. E com certeza a tua vitória é certa debaixo do sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém. E Deus te abençoe a todos.